gente conseguiu ter um relacionamento de sucesso. E aí, gatona, como é que você tá? Tudo bem? Eu sou a Flá Canedo. Eu sou o Giovanni, maridão da Flávia. E esse vídeo a gente decidiu gravar juntos pra mostrar tanto a minha visão quanto a do Giovanni. Isso. Muita gente acha que pra ter um bom relacionamento você precisa ter dinheiro, você precisa ter sorte, e no nosso início não foi bem assim. Se você tá vendo esse vídeo e ainda não conhece a nossa história, vai lá no Instagram da Flávia que ela tem tudo lá. E o nosso início foi muito difícil, a gente não tinha dinheiro, a gente não tinha sorte, a gente não tinha nada, parece que tudo dava errado. Exatamente, parece que tudo dava errado. Os negócios davam errado, as empresas davam errado, só que mesmo tudo dando errado, a gente resolveu fazer diferente. E foi a partir do momento que a gente uniu, né, as nossas duas forças que tudo começou a mudar. Então, por exemplo, antes, no início, eu e a Flávia, quando a gente tinha um problema, né, uma discussão, a gente fala de ponto de melhoria. Hoje a gente fala de ponto de melhoria, porque antes era um caos, né? Briga em cima Então, todas as vezes que a gente tinha um ponto de melhoria, a gente fazia a seguinte coisa. A gente brigava, eu brigava com ela e ela brigava comigo pra ver quem tava melhor e mais certo na situação. E isso fazia o quê? Desgastava. Isso porque o nosso temperamento, inclusive, se vocês quiserem, a gente pode gravar um vídeo sobre temperamentos pra vocês. O nosso temperamento é um temperamento mais explosivo, um temperamento mais intenso. Então, o Giovanni é colérico, eu sou sanguínea. A gente é muito reativo o tempo todo. Então, a gente queria reagir um com o outro. Então, se eu falava que ele tava errado, ele não aceitava isso nunca. Ele queria falar que eu tava errada também. Sim. E aí, qual que foi a virada de chave que eu vou deixar pra vocês aqui pra ir pro próximo nível, que é também o meu treinamento. A Flávia tem o curso que é a sabedoria feminina, como se tornar mais sábio, e eu tenho um treinamento. Isso, voltado pra mulheres. E o meu treinamento chama o próximo nível. Então, se você acha que sua vida tá travada no relacionamento, na parte financeira ou na família, a gente pode conversar sobre isso. E qual que foi a virada de chave pro meu próximo nível? Foi a seguinte coisa: eu parei de ficar olhando pra Flávia sendo o problema. E a gente se juntou e começou a olhar pro problema e não pro outro como o problema. Isso, cara, isso muda a cabeça de qualquer ser humano. Os dois contra o problema e não vocês dois contra o outro. Imagine que vocês são dois jogadores de um time de futebol. Se vocês estão no mesmo time, qual o sentido de vocês jogarem um contra o outro? Vocês não vão ganhar a partida desse jeito, se cada um quiser ser melhor que o outro, ser o destaque da partida. Mas se vocês dois jogarem juntos, fizerem os melhores passes, se unirem, criarem as estratégias ideais para resolver o problema e ganhar o jogo, vocês vão ganhar juntos. Então foi exatamente isso que a gente fez. A gente parou de olhar um pro outro e falar assim: você tá errado, eu quero que você melhore. E a gente começou a olhar o problema, porque entenda o seguinte: a pessoa que tá do seu lado, o seu marido, o seu namorado, a sua esposa, a sua namorada, é a mesma pessoa que você conheceu lá no início do relacionamento, que você amava e fez juras de amor. Lembra desse amor, lembra o quanto vocês estavam juntos naquele momento e precisam estar juntos agora. E por que a gente tinha tantas discussões? Por que a gente batia tanto de frente? Eu sempre tive uma energia masculina mais alta, isso antes de me tornar sábia. Então eu queria ter controle de tudo. Eu queria liderar a minha família, sendo que esse é o papel do homem, é o papel do Giovanni. E o que acontecia? O Giovanni ia lá e falava pra eu fazer alguma coisa. Falava algo de proteção, ou algum cuidado, alguma liderança na casa. Porque a última palavra é a dele, por ele ser o líder da casa. E eu não aceitava. Eu pensava: não, mas como assim ele tá me dando uma ordem? Ele não manda em mim? Nossa, quantas vezes eu já falei com você? Muitas vezes. Você não manda em mim? Muitas vezes. Você não manda em mim? Então eu não vou fazer. Então, a gente brigava muito um com o outro por conta disso, por conta da minha energia masculina, que era muito alta. Então, ele não sabia lidar com isso, eu não sabia lidar com essa minha energia. Então, algo que eu tive que trabalhar dentro de mim foi a minha energia feminina, que eu ensino lá dentro do meu método de sabedoria feminina. Então, eu parei de querer ser forte para ir contra ele e comecei a ser doce para conquistar ele. Na verdade, a força feminina não tá em bater de frente, em querer provar que é melhor do que o homem. Enquanto você fizer isso, você vai ter muito atrito com seu marido, tá? E outra coisa que vai acontecer, se você e ele não tiver atrito, aí vai acontecer uma situação muito comum em praticamente 90% dos lares brasileiros, que é o homem fica um bananão e a mulher que manda em casa. Então isso daí é uma inversão de energia feminina e masculina. Então o que a gente precisa entender? Quando o homem ele chega pra você, eu vou te dar um exemplo aqui prático de coisas que já aconteceram. Eu viro pra Flávia e falo assim, por exemplo: amor, eu vou te levar lá pra você fazer a unha hoje. Aí ela fala: não, mas não precisa. Aí eu sei que ela sabe dirigir, eu sei que ela quer ir lá, mas eu falei que eu quero ir lá levar ela, então eu vou, só vai lá e aceita esse tipo de coisa. Porque, na verdade, o seu marido, ele tá querendo, às vezes, cuidar de você e ter um momento. Então, você, muitas vezes, fala: não, mas eu não vou fazer, mas o seu... Não, fala: tá bom, meu amor, nossa, que ótimo que você vai me levar. Sim. Porque ele sabe que você consegue fazer, mas se ele falou que ele quer fazer isso por você e pra você, receba isso. E muitas mulheres têm na cabeça que, cara, homem, não é assim, que eu que mando, eu que tenho que fazer, você não vai fazer nada pra mim. Então, muitas vezes isso acontece, porque o homem ele tem que ter essa liderança. É que nem a gente fala. Né? Exatamente. E aí, quando a mulher corta isso, a gente não se sente útil.
E aí é aquele famoso ditado: o homem, ele é a cabeça que lidera, mas a mulher é o pescoço que leva para a direção. Então, se todas as vezes que a liderança olha para um lado, a direção for para o outro, já era. Dá tudo errado. Eu me lembro de um episódio, Giovanni contando aqui, eu me lembrei. Teve uma vez que a gente foi correr juntos, porque a gente faz muitas coisas juntos. E... Fica o dia inteiro juntos, trabalha junto, cuida do filho junto, almoça junto, toma café da manhã junto. Só não treina junto porque o Miguel ainda é pequeno. Mas a gente treinava juntos também. E nessa época, eu ainda não sabia que eu tava grávida, né? Ainda não estava grávida. E a gente foi correr juntos na rua. E a gente passou numa rua muito escura, assim. Acho que você nem lembra dessa história, eu contando. A gente tava passando perto da academia. E quando a gente tava passando, gente, do nada, eu tava... Ao contrário, eu tava do lado de cá, do Giovanni, porque ele tava do lado da rua. E ele simplesmente me puxou assim, puxou meu braço e falou assim, passa pro outro lado. Ele não falou por favor, ele não foi bonzinho, delicadinho, e na hora eu não contestei. Se fosse a Flávia de antigamente, teria contestado. Ai, Flávia, mas o que é isso? Por que ele te tratou assim? Porque lá na frente tinha um cara muito esquisito saindo de uma casa, assim. Dava pra ver que tinha más intenções, ele já tava olhando com má intenção pra gente. Então ele simplesmente falou isso, me puxou em questão de proteção. E eu simplesmente aceitei, porque aquele é o papel dele de me proteger. Sim. Isso acontece várias vezes no nosso relacionamento. Por exemplo, esses dias a gente costuma sair de carro e eu tenho muita facilidade de decorar os lugares. Então, por exemplo, a gente sai, aí eu vou com o GPS e volto sem. A maioria das vezes, sabe? Raramente eu me perco assim. E aí, muitas vezes, se fosse outra pessoa, ia acontecer duas situações. A primeira é a mulher ficar assim, você tá perdido. Coloca o GPS. Olha o carro, Cadê o carro? Olha o GPS, vira aqui, dá seta. A Flávia no início era desse jeito. Eu saía no carro, ela, ou desliga a seta, ou desliga a seta. Ou, pai, que enjoo. Aí ela... copilota. Aí depois que a gente teve algumas discussões sobre isso, depois que ela começou a dirigir, aí ela percebeu o tanto que é chato fazer esse tipo de coisa. E na verdade foi estudando mesmo, porque a coisa principal para um homem, e anota isso aí, mulherada, isso é muito importante, é você confiar nele. Então quando seu marido tá dirigindo, se você fica o tempo todo assim, olha o carro, você ligou o GPS, mas você sabe onde chegar? Ele vai sentir que você não confia nele para dirigir. Se você não confia nele para dirigir, você vai confiar nele pra quê? Exatamente. Pra quê nessa vida? Então quando eu ando com o Giovanni de passageiro, eu desligo. Eu vejo as lojas, eu vejo as pessoas, eu converso com ele sobre isso, coloco música, porque ali o papel dele é dirigir. Exato. E eu elogio, falo que você dirige muito bem, amor. E aí existe aquele negócio que quando eu saio de casa, que eu vejo a Flávia, assim, que eu vejo que ela tá tranquila, cara, meu alerta fica o tempo todo ligado. Então eu tô vendo o cara que tá vindo, eu tô vendo o lugar que a gente tá virando na rua, se é perigoso, se não é, se tá fazendo sentido o lugar que a gente tá indo ali. Então, o homem, ele tem isso. Tá? Ele fica o tempo todo em alerta. E aí muitas vezes ela fala, nossa, por que você fica tão estressado quando você dirige? Não é que eu tô estressado, é que eu tô muito atento em tudo que tá acontecendo. E aí muitas vezes tem a Flávia que tá lá como copilota, tem a música que tá lá alta no carro, tem o Miguel que tá lá atrás, às vezes ele tá chorando. Sim. E aí tem o trânsito, tem semáforo, tem a chuva que tá caindo, o limpador que tá ligado. Então são várias coisas que faz com que a gente fique nesse estado alerta. Quando a gente entende sobre essa parte de energia masculina e feminina, muda tudo. Porque aí você se vê nesses pequenas coisas do dia a dia. Eu recebi uma mensagem ontem no meu direct de uma mulher falando assim, Flávia, por que tem tantas mulheres que se vestem de maneira feminina, mas você olha pra ela, ela não tem aquela energia feminina? Por conta desses pequenos detalhes do dia a dia. Pela forma como conversa com o marido, pelas atitudes do dia a dia. Esse dia o Giovanni virou pra mim e falou assim, nossa, você conversou comigo com uma voz tão doce, você podia conversar assim toda hora que eu me sinto bem. Então... Sim. O homem foi feito para ser conquistado, assim como nós mulheres. E ele tá aqui para te servir, desde que você saiba dar a direção correta para ele. Sim. E uma coisa que você falou que é muito importante é elogie os pontos que você gosta. Seu marido, principalmente homem, cara, é muito desligado com essas coisas. Então elogia, fala, nossa, eu gostei que você fez isso. Nossa, eu amei quando você fez isso aqui. E a maioria das mulheres fala, ah, meu marido não me elogia, meu marido, nananã. Mas elas nunca falaram, cara, eu gosto tanto quando você me elogia. Porque tem uma diferença muito grande quando você fala assim, ó, nossa, eu amei quando você fez isso, isso, isso. E tem uma diferença assim, você nunca faz isso, você nunca me elogia. Entende? Essa é a diferença. Então a mulher que quer sempre obrigar o homem a fazer o que ela quer, não vai dar certo, sempre vai ter atrito. Entenda que se essas coisas que a gente tá falando tá soando em você um quesito de mas só eu tenho que fazer, mas e o marido? Cadê as coisas pro marido? Quer dizer que ainda tá ligado dentro de você a chavinha que a gente bate muito nela e fala assim, muda, que é você esperar que o outro mude. Tudo que a gente tá falando aqui não é pro seu marido viver no bem bom, não é pro seu marido, não é pra você, mulher. Sim. É pra você, mulher, porque depois que eu me tornei sábia, eu fiz coisas pra ele, mas retribuiu em dobro pra mim. Então tudo que eu direciono pra vocês, pras minhas alunas, é faça, porque tudo isso vai voltar pra você. Então você quer ganhar mais presente do seu marido, você quer que ele te elogie mais, você quer que ele passe mais tempo ainda com bem você, que a Flávia mudou. Ainda bem, porque senão talvez a gente não teria mudado. Sim, e a minha mudança gerou a mudança do Giovanni também. Sim, e não foi só a minha, olha que interessante isso. A mudança da Flávia muda totalmente o ambiente, muda a Flávia, muda
o Giovanni como marido, muda o Miguel. Quando, por exemplo, o lar não está em equilíbrio e a Flávia também não tá, por exemplo, acorda um dia que tá com raiva ou um dia que não tá feliz, automaticamente todo mundo da casa fica estressado. Que a mulher é o coração. Exato, a mulher é o nutrir, a mulher é o cuidado, entende? Inclusive, olha, isso é tão interessante porque até as pessoas à nossa volta, elas mudam o comportamento de acordo com o nosso comportamento. Por exemplo, eu vejo muito a minha sogra, a mãe da Flávia, o quanto ela mudou depois que a Flávia mudou. Mas assim, até gente, as roupas. Até as roupas. Mudaram. E eu não precisei falar pra ela, mamãe, muda. Sim. Ela, por ver a minha mudança... Exato. Por ver o quanto você tá leve. Porque antes você era muito acelerada, ansiosa, lembra no início? Meu Deus, a Flávia tomava remédio pra ansiedade, tipo assim, pra ansiedade, enxaqueca todo dia. E aí eu fui mostrando pra ela que ela precisa se sentir mais completa, em paz, e isso foi mudando totalmente. Tá? A mentalidade, o jeito dela ser, a alimentação, tudo. E isso que eu falo no próximo nível, porque assim, ó, muitas vezes a gente quer ter uma mudança na nossa vida, só que eu não sei como, aonde, como fazer, e aí eu te ensino exatamente isso, eu te ensino a entender qual área da sua vida que está com problema, e aí a partir desse momento você consegue criar um plano de ação para resolver esse problema. Então a Flávia entra com essa parte do relacionamento, da sabedoria feminina, e eu entro com uma parte diferente, que aí a gente vai falar sobre crença, mentalidade. E qual que é a minha diferença da Flávia? Eu sou mal, eu falo tudo que tem que ser falado ali, eu não tenho... Vai pra ativa, entende? Eu não tenho muito eufemismo de falar, é assim que faz. Não, eu falo, cara, tá acontecendo isso porque você não tá tomando atitude XYZ. E a Flávia é doce. Que é o que um pedacinho de rapadura, um docinho de coco. E aí, é isso. Então... É pra isso que você tá dentro de um relacionamento. É pra você viver isso aqui. Sim. Vocês não têm noção do quanto a nossa relação impactou em todas as áreas da nossa vida. Sim. Então, quando a gente fala de um relacionamento de sucesso, é impossível falar de um relacionamento de sucesso e não falar de uma vida financeira de sucesso. Porque quando você tá bem com o seu companheiro, vocês dois estão bem o suficiente pra focar em crescer, o crescimento da família. Não tem como a gente falar de relacionamento de sucesso sem falar de um corpo de sucesso. Porque quando você cuida do seu relacionamento, cuida de si mesma, você quer cuidar do seu físico também. Todas as áreas da sua vida estão conectadas à área do relacionamento. Pode ver, o dia que você tá mal com seu marido, com seu namorado, com sua esposa, com sua namorada, o dia que vocês brigam, você não consegue fazer nada. Você não consegue trabalhar. Autoestima vai lá embaixo. Autoestima. Então, tudo mexe com a área do relacionamento, porque ela tá aqui no meio, ela tá no centro. Buscar transformar o seu relacionamento, indo pro próximo nível, se tornando uma mulher mais sábia, mexe em todas as outras áreas da sua vida. E aqui embaixo tem o link tanto do método do Giovanni quanto do meu método. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. E fiquem com Deus.